Era só mais uma terça-feira, ou algo assim. O som dos secadores de cabelo, a conversa animada entre meus cabeleireiros e seus clientes, o cheiro de tratamentos de queratina e spray de cabelo. Tudo era normal no Symphony of Serenity Salon, meu pequeno pedaço de paraíso empreendedor. Eu estava concentrada, aplicando luzes na Sra. Henderson, uma cliente fiel que confiava em mim para cuidar do cabelo dela há mais de uma década, quando meu telefone vibrou no balcão. Olhei para baixo, e meu sangue gelou. Era do David. Meu marido. A mensagem era curta, brutal e definitiva. Estou indo embora, Britney. Vou começar do zero. Não tente me impedir. Peguei o que é meu. O nome dela me atingiu como um soco no estômago. Britney. 18 anos. Mal tinha idade para ser considerada adulta e, pelo visto, era o motivo pelo qual meu casamento de 10 anos estava sendo jogado fora como lixo. A traição, claro, queimava. Mas o que mais me surpreendeu foi a clareza quase fria que tomou conta de mim. Anos de risadas, sonhos compartilhados, sacrifícios feitos meticulosamente. Tudo reduzido a nada por um caso barato com uma garota que mal pode comprar uma bebida. E então, aquelas palavras: peguei o que é meu. Um arrepio percorreu minha espinha. David sempre foi calculista. Sempre soube exatamente o que queria. O que, exatamente, ele tinha pegado? Respirei fundo e terminei o cabelo da Sra. Henderson. Minhas mãos continuaram se movendo com precisão, abafando o caos que explodia dentro de mim. Sorri. Conversei um pouco com a Sra. Henderson sobre sua próxima viagem para a Itália. Cobrei pelo serviço e agi como se nada tivesse acontecido. Anos de atendimento ao cliente me ensinaram a compartimentalizar, a colocar uma máscara profissional mesmo quando meu mundo estava desmoronando. Mas, assim que ela saiu, corri para a sala dos fundos, meu coração batendo forte contra as costelas. A mensagem ecoava na minha mente, cada palavra abrindo uma nova ferida. Britney. 18 anos. E eu peguei o que é meu. Afundei em uma cadeira frágil, olhando para a mesa desorganizada. O arquivo transbordando, a xícara de café meio vazia. Pequenos detalhes da minha rotina, agora contaminados por essa revelação devastadora. Minha mente disparou, tentando entender tudo. Será que eu fui cega? Será que houve sinais que ignorei? Os últimos meses passaram como um filme na minha cabeça. As noites no escritório. As despesas inexplicáveis no cartão de crédito. As desculpas. O aparecimento repentino de senhas no celular dele. David sempre foi reservado, mas isso piorou ultimamente. Há 2 meses, encontrei um recibo de um jantar enfiado no bolso do paletó. Uma churrascaria de luxo. 2 pessoas. Naquela noite, ele disse que ia trabalhar até tarde. Senti uma pontada de suspeita, mas deixei isso de lado. Eu queria confiar nele. Eu precisava. Que idiota, tão estúpida. Em vez de confrontá-lo, comecei a me preparar. Era como um pressentimento, um instinto de sobrevivência entrando em ação. Abri uma conta bancária separada, desviando pequenas quantias dos nossos fundos conjuntos. Apenas o suficiente para não levantar suspeitas. Também consultei discretamente um advogado, uma mulher esperta chamada Amy Davis. Ela me garantiu que, apesar de não serem perfeitas, as leis de divórcio do nosso estado geralmente favoreciam a parte traída. Eu até comecei a documentar tudo. Recibos. Desculpas esfarrapadas. Inconsistências nas histórias. Capturas de tela. Impressões. Estava tudo ali, pronto para ser usado quando chegasse a hora. E agora, a hora havia chegado. Enquanto o expediente chegava ao fim, olhei pela janela para as ruas da cidade, um borrão de faróis e rostos desconhecidos. Meus colegas de trabalho, coitados, continuavam conversando sobre seus planos de fim de semana, completamente alheios ao terremoto que acabava de destruir minha vida. Era surreal. A normalidade ao meu redor enquanto meu casamento implodia. Mas eu não deixei transparecer. Se David achou que tinha me pegado de surpresa, ele estava prestes a ter um choque de realidade. Quando o último cliente saiu, tranquei as portas do salão e sentei para planejar meus próximos passos. O primeiro e mais urgente era proteger minhas finanças. Transferi o pouco que restava em nossa conta conjunta para minha conta privada. Então, entrei nas nossas contas compartilhadas para reunir provas dos saques dele. Capturas de tela. Impressões. Tudo o que ele achava que tinha ganhado.
Mas eu não ia facilitar as coisas para ele. O caminho para casa foi um borrão. Nossa casa, aquela que passamos anos reformando juntos, derramando nosso sangue, suor e lágrimas, agora parecia um lugar estranho. Como um museu. Cheio de fantasmas de uma vida que não existia mais. Entrei pela porta e fui recebida por um silêncio ensurdecedor. As coisas de David tinham sumido. Sua ausência era quase palpável, como um buraco enorme no espaço onde ele costumava estar. Mas, em vez de desmoronar, respirei fundo e comecei a agir. As fechaduras precisavam ser trocadas. Eu não tinha a menor intenção de deixá-lo entrar e sair quando bem entendesse. Quando finalmente me joguei no sofá, a exaustão me atingiu como uma onda. Mas junto com ela, veio uma certeza. David fez a escolha dele. Agora, eu faria a minha. A traição doeu. Mas eu não deixaria isso me definir. Minha vida não tinha acabado. Ela estava apenas começando. E esse novo capítulo seria escrito nos meus próprios termos. Na manhã seguinte à bomba de David, acordei cedo. A mensagem ainda ecoava na minha mente como um disco arranhado. Britney. Peguei o que é meu. Mas esse não era o momento para autopiedade. Era hora de ação. Hora de cortar o suprimento de oxigênio da sua pequena fantasia. Primeiro, entrei nas nossas contas compartilhadas. Meus dedos tremiam levemente enquanto eu cancelava todos os cartões de crédito que ele tinha em mãos. As cobranças começaram a piscar na tela. Um hotel de luxo. Um tratamento de spa. Uma garrafa de champanhe ridiculamente cara. Sem dúvida, para sua escapadela romântica com Britney. Sorri de lado enquanto contestava as transações, sabendo que logo eles estariam lutando para cobrir essa fuga luxuosa. Foi uma pequena, mas incrivelmente satisfatória, vitória. Em seguida, liguei para a empresa do cartão de crédito e relatei as cobranças não autorizadas. Tomar de volta qualquer resquício de controle foi revigorante. No final da ligação, o quarto de hotel foi cancelado e o acesso deles ao meu dinheiro foi cortado oficialmente. David achou que tinha vantagem. Mas ele subestimou até onde eu estava disposta a ir para me proteger. Com isso resolvido, minha atenção se voltou para a batalha legal que estava por vir. Eu já havia consultado a Sra. Davis semanas atrás, suspeitando que esse dia pudesse chegar. Agora, era hora de partir para o ataque. Agendei uma reunião urgente e passei a manhã reunindo todas as provas que vinha coletando. Capturas de tela das mensagens de David com Britney. Fotos que ele, sem querer, deixou no celular deles juntos. Registros de transações suspeitas. Tudo estava cuidadosamente compilado e pronto para ser usado contra ele. No escritório de Amy Davis, senti uma mistura estranha de vulnerabilidade e determinação. O ambiente estéril, o jargão jurídico, o peso da situação. Tudo era incrivelmente assustador. Mas Amy Davis era uma rocha. Ela ouviu atentamente enquanto eu contava tudo. Sua expressão ficava cada vez mais séria a cada detalhe. Então, ela me garantiu. As provas que eu havia coletado eram sólidas. Isso fortaleceria muito o meu caso no divórcio. Era como traçar uma linha na areia. Uma declaração clara de que eu não deixaria ele me arruinar ainda mais. Por volta do meio-dia, a reação de David veio. Uma enxurrada de mensagens de texto raivosas. O tom mudou rápido. De súplica para agressividade. Suas palavras pingavam desespero. Ele me acusou de ser cruel. De arruinar seus planos. De tentar destruí-lo. Era quase engraçado a rapidez com que ele se fez de vítima. Como se eu fosse a pessoa que traiu nossos votos. Que abandonou nossa vida juntos. Mas eu não respondi. Ele queria uma reação. Queria um sinal de que estava me afetando. Mas eu não daria essa satisfação. Cada mensagem dele era mais uma prova. Mais uma evidência do seu comportamento manipulador. Apesar das tentativas dele de me desestabilizar, eu permaneci focada. As fechaduras foram trocadas. Minhas finanças estavam seguras. O processo legal estava em andamento. David pode ter me surpreendido com a traição. Mas ele não me pegaria desprevenida de novo. Se ele achava que eu ia desmoronar, estava prestes a ter uma péssima surpresa. Enquanto eu me preparava para os dias que viriam, senti algo inesperado. Uma pequena faísca de satisfação. David pode ter dado o primeiro soco. Mas eu tinha acertado o primeiro golpe de verdade. E eu ainda não tinha terminado.
As consequências das minhas ações se espalharam mais rápido do que eu imaginava. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era Eleanor, a mãe de David. Eleanor sempre foi complicada. Ela gostava de mim, o suficiente, eu acho. Mas sempre colocou David em um pedestal. Aos olhos dela, ele nunca fazia nada errado. Sua voz no telefone era afiada, acusatória, cheia de indignação. Ela não perdeu tempo em me culpar por tudo. Disse que eu tinha sido distante. Que eu era inflexível. Que eu havia afastado David. Suas palavras doeram, mas eu mantive a calma. Anos lidando com clientes exigentes me ensinaram como amenizar situações tensas. Em vez de me defender com desculpas vazias, simplesmente li as mensagens de David. Li em voz alta. Aquelas onde ele confessava o caso. Aquelas onde ele se gabava de começar do zero com Britney. Aquelas onde ele me culpava pelo próprio comportamento terrível. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eu quase podia ouvir a imagem perfeita que Eleanor tinha do filho se despedaçando. Ela murmurou uma desculpa. E desligou. Me deixando com um gosto agridoce de vingança. Parte de mim sentiu pena dela. Mas a outra parte sabia que ela precisava ouvir a verdade. Não importava o quão feia fosse. À medida que a notícia da traição de David se espalhava, minha pequena comunidade se reuniu ao meu redor. Muitas das minhas clientes do salão mulheres que eu tinha estilizado e criado laços ao longo dos anos vieram até mim com palavras de apoio. Muitas me encorajaram. Algumas compartilharam suas próprias histórias de desgosto e superação. O salão, que sempre foi meu refúgio, se transformou em um santuário de força compartilhada. Uma cliente fiel, que vinha até mim há anos, me entregou um cartão de visita. Era de uma amiga advogada, especialista em direito da família. Ela disse que, se eu quisesse uma segunda opinião, essa amiga poderia me ajudar. Outra cliente me surpreendeu com um envelope cheio de dinheiro. Ela insistiu que era sua maneira de me ajudar a me manter de pé. A gentileza delas foi avassaladora. E, pela primeira vez desde que essa provação começou, senti uma centelha de esperança de verdade. Eu não estava sozinha. Mas o apoio não foi só emocional. Minhas clientes começaram a espalhar a palavra sobre o meu salão nas redes sociais. Elas deixaram avaliações incríveis, chamaram amigas e incentivaram outras mulheres a me apoiarem. Logo, novos rostos começaram a aparecer na porta. Pessoas curiosas para ver o que tornava meu salão tão especial. O aumento na clientela foi uma tábua de salvação. Graças a isso, consegui cobrir a hipoteca e as contas que David abandonou sem pensar duas vezes. Cada novo agendamento parecia uma pequena vitória. Um lembrete de que eu não estava sozinha nessa luta. Enquanto isso, os problemas de David só aumentavam. Sem acesso ao nosso dinheiro, o hotel de luxo virou um sonho distante. Ele e Britney foram forçados a fazer dograde para um motel decadente na periferia da cidade. O contraste entre os grandes planos de David e sua realidade miserável era quase cômico. Britney, incapaz de resistir à tradição das mídias sociais, começou a postar indiretas sarcásticas sobre a situação. Suas legendas eram disfarçadas, mas os golpes eram óbvios. David não conseguiu dar a ela a vida glamourosa que prometeu. Em uma postagem especialmente ácida, ela publicou uma foto do quarto de motel barato, com o papel de parede descascando e uma lâmpada piscando. A legenda dizia: "Não é bem a suíte de lua de mel que eu imaginava." As postagens dela começaram a viralizar no nosso pequeno círculo. A ironia era óbvia para todo mundo. A imagem cuidadosamente construída de David estava desmoronando. E, com cada atualização sarcástica de Britney, ficava claro que o conto de fadas deles tinha se transformado em um pesadelo ridículo. Eu não pude deixar de sentir uma certa satisfação sombria. Enquanto eu estava ocupada reconstruindo minha vida com dignidade e trabalho duro, as escolhas de David estavam arrastando ele ainda mais para o fundo do poço. Conforme os dias passavam, percebi que podia contar com o apoio das pessoas ao meu redor. Meu mundo, que parecia ter desabado, estava começando a se estabilizar. Já David. Ele estava afundando cada vez mais nas próprias mentiras. Eu descobri uma força dentro de mim que nem sabia que existia. A batalha legal ainda não tinha terminado. Mas, pela primeira vez em semanas, eu senti que estava vencendo. O dia da audiência chegou como uma tempestade anunciada. O dia da audiência chegou como uma nuvem escura no horizonte. Acordei com um nó de ansiedade no estômago.
Eu não tinha dormido bem, atormentada por pesadelos de David se livrando de eu perder tudo pelo que lutei tanto. Mas eu não deixaria o medo me paralisar. Me vesti com um vestido profissional e simples. Nada chamativo. Nada revelador. E, mesmo sem vontade, me forcei a comer um pedaço de torrada. Eu precisava estar forte. Eu precisava estar focada. A senhora Davis me encontrou no tribunal. Ela estava calma, transmitia uma presença firme e reconfortante diante da minha ansiedade crescente. Antes de entrarmos, ela revisou as evidências uma última vez e me lembrou dos pontos principais. As falhas na história de David. A força do nosso caso. Enquanto caminhávamos para a sala do tribunal, meu coração batia forte. O ar estava pesado, carregado de tensão. O único som era o farfalhar de papéis e os sussurros abafados dos advogados. Foi então que vi David, sentado na mesa do réu. Ele estava diferente. Parecia abatido. Seu terno caro estava amassado, o cabelo desarrumado. Ele me olhou por um momento. E, por um segundo, eu vi um lampejo de arrependimento nos olhos dele. Mas desapareceu rápido. Foi substituído por um sorriso presunçoso, aquele mesmo que ele usava quando achava que tinha todas as cartas na mão. Dessa vez, ele estava errado. O processo começou. A senhora Davis entrou em ação como uma força implacável. Ela apresentou a linha do tempo da traição de David de forma clara, sem deixar espaço para dúvidas. As mensagens. Os recibos. Os extratos bancários. Cada pedaço de prova destruía um pouco mais a fachada dele. David tinha se esforçado tanto para manter a pose, mas agora tudo estava desmoronando. A juíza, uma mulher de rosto severo e postura firme, ouviu atentamente. Conforme o caso se desenrolava, sua expressão ficava cada vez mais sombria. Quando a conversa mudou para as discrepâncias financeiras, o tribunal ficou ainda mais silencioso. A senhora Davis foi direto ao ponto. Os saques não autorizados de David. Os gastos extravagantes com Britney. O fato de ele ter esvaziado nossas contas conjuntas sem meu consentimento. A expressão séria da juíza dizia tudo. Ela não comprou as desculpas esfarrapadas de David. O advogado dele, um homem arrogante, com um sorriso predatório, tentou argumentar. David, segundo ele, tinha direito à metade do meu salão. Alegou que ele contribuiu para o negócio. Que me apoiou emocionalmente. Que sua presença foi essencial para o meu sucesso. Era risível. A verdade? O salão foi minha criação. Meu esforço. Meu trabalho duro. Anos de dedicação, longas horas, incontáveis sacrifícios. Cada centavo investido veio das minhas economias. David nunca levantou um dedo para ajudar. A menos que contar pegar comida para a viagem no caminho para casa fosse considerado apoio. A senhora Davis então apresentou meus registros financeiros detalhados. Cada documento meticulosamente organizado. A prova era inquestionável. David nunca contribuiu com nada. David nunca contribuiu com um único centavo para o salão. A juíza começou a fazer perguntas cada vez mais incisivas, e o advogado dele começou a se contorcer na cadeira. Quando chegou a vez de David falar, sua postura mudou completamente. A confiança presunçosa desapareceu, dando lugar a uma tentativa desajeitada de se fazer de vítima. Ele alegou que foi forçado a tomar medidas drásticas porque se sentia negligenciado no casamento. Disse que eu estava muito focada no meu trabalho, muito distante, muito ausente. A ironia daquilo era óbvia para todos na sala. Suas desculpas soavam vazias, ainda mais depois de vermos as provas dos seus gastos luxuosos com Britney. Ele tentou me pintar como uma mulher fria e insensível, uma workaholic que o abandonou. Teve até a audácia de sugerir que eu era responsável pelo seu caso. A juíza não acreditou em uma palavra. Ela o pressionou sobre a traição, os gastos indevidos, a falta de remorso. David gaguejou, se enrolou, se contradisse. Ficou claro que ele estava inventando desculpas. Então, veio o momento decisivo. A juíza se endireitou na cadeira, sua voz era firme e autoritária, sem espaço para discussão. David deveria devolver todo o dinheiro que retirou da nossa conta conjunta, com juros. A casa e o salão ficariam exclusivamente comigo, pois eram fruto do meu trabalho. O pedido de pensão alimentícia de David foi negado. A juíza citou sua infidelidade, suas decisões irresponsáveis, sua total falta de comprometimento. David ficou pálido.
Ele achava que sairia ganhando, mas acabou perdendo tudo. O alívio foi imenso. Pela primeira vez em meses, senti o peso esmagador da traição de David começando a desaparecer. Todas as suas tentativas de arruinar minha vida falharam espetacularmente. Quando a decisão foi finalizada, vi seu rosto endurecer. Ele evitou meu olhar, claramente furioso com a própria derrota. Só podia imaginar a conversa que ele teria com Britney depois disso, agora que seu grande plano estava em pedaços. Enquanto isso, eu saí do tribunal de cabeça erguida. Eu lutei pelo que era meu por direito e venci. Mas essa não foi apenas uma vitória legal, foi uma vitória pessoal. David me subestimou, achando que eu ficaria arrasada e impotente. Mas eu saí dessa mais forte, com minha dignidade e independência intactas. A batalha deixou marcas, sim, mas valeu a pena. Eu recuperei minha vida. O efeito da decisão do tribunal foi rápido e cruel para David. Sua própria família, que já estava desconfiada depois das provas que apresentei, virou as costas para ele completamente. Eleanor, que sempre o defendeu, se recusou a atender suas ligações. A humilhação de ser exposto por suas mentiras, traições e manipulações financeiras o deixou sozinho. Ele virou um pária, até mesmo entre as pessoas que um dia o apoiaram. Seus pais, seus irmãos, todos que acreditaram na sua falsa imagem de sucesso agora o rejeitavam. E não parou por aí. Os boatos sobre suas atitudes começaram a chegar ao seu trabalho. Logo depois, começou uma investigação sobre os relatórios de despesas de David. Não demorou muito para a empresa descobrir irregularidades e, em pouco tempo, ele foi demitido. Aparentemente, ele estava usando o dinheiro da empresa para bancar seu pequeno romance com Britney. O karma tem um senso de humor bem afiado. Em questão de semanas, a vida de David, antes tão organizada e perfeita, virou um completo caos. Ele perdeu a esposa, a família, o emprego e a reputação. Tudo isso por causa de um caso com uma garota de 18 anos. E Britney? Bom. As rachaduras no relacionamento começaram a aparecer rápido. O charme da rebeldia e do luxo sumiu quando ela percebeu que estava presa num motel barato, vivendo sem dinheiro e sem conforto. As postagens sarcásticas dela sobre a situação viraram desabafos amargos, cada vez mais direcionados a David. Ela começou a expor tudo publicamente, reclamando que ele era um mentiroso, um perdedor e um caloteiro. Se queixava da falta de dinheiro, da falta de emoção, da falta de tudo. Não demorou muito para ela arrumar suas coisas e ir embora, deixando David sozinho para juntar os pedaços da própria vida. O relacionamento que começou com tanto escândalo terminou em um silêncio total, uma prova do quão impulsivo e estúpido ele tinha sido. Soube por aí que ela voltou para a casa dos pais. Só posso imaginar como os pais de Britney reagiram às escolhas dela. Enquanto isso, minha vida estava mudando de formas que eu nunca imaginei. O apoio das minhas clientes e da comunidade me deu coragem para levar meu negócio para um novo nível. Com o dinheiro que consegui no divórcio e a liberdade de estar livre de David, tomei uma decisão. Expandi meu salão. Abri uma segunda unidade em uma área badalada da cidade. A nova boutique, com um estilo elegante e moderno, se tornou um sucesso rápido entre os moradores. Contratei mais profissionais, ampliei os serviços e até comecei a oferecer workshops e eventos. O sucesso foi enorme, não só financeiramente, mas também emocionalmente. Cada conquista era uma prova da minha força, resiliência e da importância de me defender. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava vivendo nos meus próprios termos. Livre de um casamento tóxico. Livre para correr atrás dos meus sonhos. Livre para ser quem eu sempre quis ser. Com o tempo, minha história começou a se espalhar para além da minha comunidade. Fui convidada para falar em uma conferência de negócios, onde compartilhei os desafios que enfrentei e as estratégias que me ajudaram a superá-los. Ali, de pé no palco, olhando para uma plateia cheia, senti um profundo sentido de propósito. Minha história não era só sobre traição. Era sobre força, persistência e a importância de ter uma rede de apoio. Mas um momento da conferência ficou marcado para sempre. Uma jovem se aproximou de mim depois da palestra, com os olhos cheios de lágrimas, e me disse: "Sua história me deu coragem para sair de um relacionamento tóxico. Eu me sentia presa e sem esperança. Mas ouvir minha história a inspirou a tomar as rédeas da própria vida. Suas palavras ficaram comigo, um lembrete poderoso de que nossas lutas podem motivar outras pessoas a encontrarem sua própria força." De volta para casa, meu escritório virou meu refúgio. Na minha mesa, guardei uma moldura com uma impressão de uma mensagem de texto de David.
Aquela em que ele disse que estava indo embora. Mas aquilo não era um troféu, nem um lembrete de dor. Era um símbolo de quão longe eu tinha chegado. Aquela mensagem, que antes parecia o fim do mundo, agora era uma prova da minha resiliência e determinação. Era a prova de que eu sobrevivi, prosperei e construí uma vida muito melhor do que jamais poderia imaginar com David. Os meses passaram. Depois, anos. E o capítulo final dessa jornada foi se desenrolando. Abri um terceiro salão, cada um mais bem-sucedido que o anterior. Investi em novos equipamentos, treinei minha equipe nas técnicas mais modernas e expandi minha linha de produtos. O Serenity Salon se tornou uma referência na cidade. Ficou conhecido pela qualidade dos serviços, pelo talento da equipe e pelo compromisso com a comunidade. Meu trabalho começou a ser reconhecido. Ganhei prêmios, elogios e homenagens por minha contribuição ao mundo dos negócios. Em uma cerimônia de premiação, recebi o troféu de empreendedora do ano. Segurando aquela placa nas mãos, senti uma onda de realização. Aquilo não era só sobre sucesso financeiro. Era sobre superação, independência e provar para mim mesma que eu era capaz. Resgatar minha própria história e construir uma vida que fosse verdadeiramente minha. Isso não era só sobre vencer. Era sobre provar que eu era mais do que apenas a esposa de David. Que eu era uma mulher forte, capaz e determinada. Que eu poderia alcançar qualquer coisa que me propusesse. O auge de todo o meu esforço veio com a grande inauguração do meu salão principal. Um espaço amplo, moderno, que combinava serviços de beleza com bem-estar. Era um sonho antigo, finalmente realizado. Com anos de trabalho duro e perseverança, consegui criar um lugar único. O novo salão tinha estações de estilo de última geração, salas de tratamento privativas, um estúdio de yoga e até um bar de sucos. Era um refúgio de relaxamento e rejuvenescimento. Um lugar onde mulheres podiam se sentir lindas por dentro e por fora. No dia da inauguração, o espaço estava lotado de amigos, família e clientes fiéis. Todos ali para comemorar comigo. Olhando ao redor, senti uma onda de gratidão por cada pessoa que esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. Minha família, que sempre me apoiou, transbordava orgulho. Meus amigos, que ouviram meus desabafos infinitos e nunca deixaram de me incentivar, estavam radiantes de felicidade. E meus clientes, que se tornaram parte da minha história, me enchiam de parabéns e desejos de sucesso. Foi um momento de pura felicidade. Um lembrete do poder da resiliência e da importância de ter pessoas que acreditam em você. Já a vida de David? Pelo pouco que ouvi, virou uma espécie de alerta sobre as consequências das próprias escolhas. Ele se mudou para uma cidade menor e passou a viver de pequenos bicos para sobreviver. Estava por aí, consertando torneiras com vazamento e cortando grama. O contraste entre nossas vidas era gritante. Mas eu escolhi não me apegar a isso. Meu foco era o futuro. Crescer ainda mais, ajudar e inspirar outras pessoas a lutarem pela própria felicidade. Passei a orientar jovens mulheres que sonhavam em abrir seus próprios negócios. Compartilhei minhas experiências, ofereci conselhos e apoio. Também me voluntariei em um abrigo para mulheres, oferecendo cortes de cabelo e penteados gratuitos para quem precisava. E fui além. Me tornei uma defensora dos direitos das mulheres, falando sobre violência doméstica, desigualdade de gênero e a importância da independência financeira. No fim das contas, minha jornada nunca foi sobre David ou sua traição. Foi sobre encontrar força na adversidade e usá-la para construir algo extraordinário. Sobre transformar dor em propósito e fazer com que minhas experiências ajudassem outras pessoas. E ali, no meu novo salão, cercada pela vida que eu mesma construí, tive a certeza. A melhor vingança não era me vingar. Era prosperar. Era seguir em frente, de cabeça erguida, mesmo depois de tudo que tentaram fazer para me destruir. Era provar que eu sou mais forte do que qualquer obstáculo. E, acima de tudo, era construir um futuro cheio de alegria, sucesso e amor próprio inabalável. Então, para David e para qualquer outra pessoa que já tentou me derrubar, obrigada. Porque vocês me tornaram quem eu sou hoje. E eu não trocaria isso por nada.